né? É isso que eu estou fazendo agora, libera a sala para eles. Ok. Muito bem, estamos ao vivo e o pessoal deve começar a entrar daqui a pouquinho, vamos ver. E 63 registrados? Não, na verdade, a gente passou de 1.300 inscritos. Esse registro aqui é uma coisa interna dele aqui. Ah, ok. Não anima não, porque assim, a quebra é grande. Então, É normal, isso faz o parte. número de inscritos... Então, são com 29 ao vivo. Isso, já tem 29 pessoas na sala, isso aí. Muito boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Hilton Moreno, Geovaldo já registrando aqui, pudesse identificar o nome, a cidade de onde está falando, é bem legal, vamos nos conhecendo. Boa noite a todos. Eu estou aqui com o Carlos Padovan, vai ser o nosso palestrante de hoje aqui. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Um show para a gente. Vamos dar mais um minutinho. A maioria já conhece aqui o nosso sistema. Você tem o chat para se comunicar aí com a gente. Se tudo correr bem, o Padovan vai estar também no chat aqui enquanto rola a apresentação, né? E aí a gente já vai atendendo direitinho. Então... muito obrigado a todos. Vamos dar só mais um tempinho aqui para a gente dar início enquanto o pessoal vai entrando aqui na nossa... Vai entrando, se preparando para a seleção. Tudo mais tarde, né? Tudo certinho? A seleção joga hoje, né? 9h30. Pessoal, já está todo mundo ansioso aí. Joga no Rio de Janeiro hoje. Tem um jogo dessa. Um jogo que rola. É isso aí. Muito bem. Vamos ficar mais um minutinho só aguardando o pessoal entrar. Se puder ir se identificando aí, da onde você está falando, é legal, a gente vai tendo uma noção. Carlos Baumhard, tudo bem, Carlos? Está sempre com a gente aqui nos eventos. Boa noite. Obrigado pela presença. O Roberto, o Marcos, o Edivaldo. Legal, Manuel Silva, muito bom. Muito legal. Boa noite, Edivaldo. Vamos lá, obrigado pela presença. Deixa eu ir apresentando aqui o nosso palestrante de hoje, enquanto o pessoal vai chegando, vocês vão se acomodando aqui. O Carlos Padovan, que é o nosso palestrante, é engenheiro formado pela Universidade Mackenzie. Trabalhou na Stal do Brasil por 4 anos como responsável pelas atividades EX na América Latina. Ele é membro da ABMAC e do COBEI, do IECEX Brasil também. Atualmente trabalha como gerente de desenvolvimento de negócios para o mercado Latam na Weide Miller Brasil. O Padovan vai falar para a gente sobre áreas classificadas, dando os conceitos básicos e os cuidados na instalação e também na manutenção de equipamento EX. Eu tive a oportunidade de ver aqui, nós fizemos a gravação dessa aula aí com antecedência. O conteúdo é riquíssimo, quem está aqui vai ter um conteúdo de primeira, com um show aqui de informações sobre instalações em atmosferas explosivas, áreas classificadas, EX, né? Eu queria esclarecer o pessoal, enquanto a gente aguarda só um minutinho, o pessoal continuar entrando, só esclarecer, essa aula foi gravada com antecedência, e daqui a pouquinho eu vou soltar o vídeo da aula. Para todos os efeitos, é como na prática, se o Padovan estivesse aqui dando a aula, do mesmo jeito. Exato. Uma vantagem adicional que ele vai, enquanto a aula rola, ele vai estar aqui no chat com vocês, e já respondendo pelo chat algumas perguntas. Aí, no final, a gente otimiza o tempo e teríamos menos tempo no final da apresentação. Então, torcendo para dar tudo certo, né? Eu vou, então, aqui preparar e soltar o vídeo. Eu queria que vocês que estão aqui no chat, assim que eu soltar o vídeo, ou avisar que eu soltei o vídeo, vocês me dão uma notícia aqui se está tudo bem, o vídeo está rolando, se o som está bom, a imagem está boa, tá bom? Então, eu vou soltar o vídeo. Preparado, Padovan? Temos um plano B
Se o vídeo não rolar, o Padovan entra ao vivo aqui para a gente. Exatamente. Plano B já está armado. Está na área. Então, ótimo evento para todos. Eu vou soltar o vídeo aqui. O Padovan fica no chat. Até trocar figurinhas com vocês aí. Vamos embora? Vamos lá, pessoal. Confesso que eu estou cruzando todos os dedos aqui para dar certo. Vamos embora. Não tem problema, não. Tudo dá certo. Eu vou fechar. Para ter uma ideia da empresa, nossa matriz fica localizada em Detmold, na Alemanha, né, onde fica o nosso escritório principal, que está aqui, né, na Alemanha. E estamos espalhados aí em várias partes do mundo, né, inclusive aqui no Brasil, na América do Sul. Também temos escritórios na Argentina, temos o Uruguai, temos Paraguai, temos Bolívia, Chile, Colômbia, Peru, Equador, Venezuela ainda não por enquanto, devido à situação que se encontra a região, mas em breve seria também nosso objetivo ter uma bandeira White Miller ali na Venezuela e com isso atender toda a América do Sul aqui, né? Desde o nosso escritório central para a América do Sul, que está localizado aqui em São Paulo, no Brasil, aonde também é a nossa fábrica, né? Então, para ter uma ideia de valores, em 2019 a White Miller aí teve um faturamento de 827 milhões de euros, né? Isso foi um crescimento de 11% sobre o ano de 2018, né? Temos aí vendido mais de 30 mil produtos no mercado no ano de 2019. Empregamos na faixa de 4.900 pessoas, onde desses 4.900, mais da metade está na área internacional. Isso quer dizer, fora da Alemanha. E 370 pessoas estão alocadas aí para pesquisa e desenvolvimento. Falando de pesquisa e desenvolvimento, 49 milhões de euros, que é uma parte desse faturamento, 6%, é voltado à pesquisa e desenvolvimento. E isso implica ou significa 40 lançamentos neste ano de 2019 no mercado. Tá? 31 milhões de euros foram feitos em investimento num novo centro de tecnologia para nossos clientes e uma planta também de 14 mil metros quadrados na China, na região ali de Suzhou, alguma coisa assim, né, para pronunciar. É um pouco difícil, né? E dentro do mix de produtos, obviamente que nós temos materiais aí, desde a necessidade para painéis. Opa, tem uma coisinha a mais aqui, que é aí, agora sai. Então, nós temos para o nosso portfólio de produtos aqui na parte de painéis, são itens que são utilizados na montagem desses gabinetes, ou dispositivos também de automação, então temos desde fontes, switches, remotas, PLC, supressores de ruído, supressores de tensão, ruídos não de tensão. Também na parte de campo temos caixas de aço inoxidável, onde se incorporam ou se montam esses produtos todos. Temos migrações para o sistema, temos métodos de emenda de cabos, tomadas e vários outros tipos de conexões. E também temos na parte de infraestrutura, tudo o que é necessário aí para manusear no campo, né, na área elétrica principalmente, aí onde nós estamos, né? Parte de alicates, aqueles descascadores de cabo, chaves de fenda, impressoras para fazer identificação de cabos e tudo mais. Então, isso aí é todo o nosso portfólio de materiais que estão aí ao mercado disponíveis, à venda um a um como produto, ou tudo isso em conjunto que vai dar uma solução, que é o que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, né? E hoje, indo para o nosso tema, que nós vamos falar um pouco de áreas perigosas, área de atmosfera explosiva, o EX, como o pessoal fala, né? Então, isso tudo tem uma história, né? Então, algumas coisas são interessantes a gente ter comumente. Por exemplo, o que é um local perigoso? A definição disso, né? Ou de área classificada. Então, local perigoso, a gente toma uma definição aí da OSHA, né? Que é a Agência Reguladora Americana aí de Saúde e Segurança, né? Segurança ocupacional e saúde ocupacional. Eles definem aí como áreas perigosas, áreas onde líquidos inflamáveis, gases ou vapores ou poeiras combustíveis, esses em quantidades suficientes, né? Se for abaixo de um certo X, isso não vai causar nada, né? Mas um certo nível, sim, para produzir uma explosão ou incêndio.
Isso tudo tem norma para se identificar a quantidade, existem empresas que fazem essa medição e tudo mais. Tá? E dentro do Brasil, a gente segue aqui a ABNT, que NBR IEC 60079-0, que nós vamos falar um pouco mais adiante sobre isso de novo, que é de 2013, quer dizer, recente, 7 anos, né? Onde ela define área classificada como uma área de atmosfera explosiva, que a gente falou aqui atrás, né? Onde essa atmosfera pode estar presente em uma quantidade tal que requeira precauções especiais para construção, isso quer dizer de uma planta para a área de atmosfera explosiva, instalação de equipamentos e utilização de equipamentos elétricos. Então, para o que a gente vai ter dentro de uma área classificada, é importante seguir o que diz essa norma que está disponível ali na BNT, e muitos de vocês, das nossas empresas, que caso tenham área classificada na sua companhia, devam ter isso aí de alguma maneira em algum lugar. Né? Normalmente isso se guarda, porque é importante caso haja algum sinistro desse tipo. E essas áreas, por que começou tudo isso, área classificada? Como é que veio essa história toda para nós, né? Isso começou lá atrás nas minas de carvão. Nas minas de carvão aconteciam, uma vez ou outra, explosões, vocês podem ver aqui, são os mineiros correndo, né, aqui embaixo, né? E parece aqui, dentro desses cones, que são as entradas das minas, parece um canhão mandando tudo para fora. E é realmente o que acontecia. As minas eram subterrâneas, e isso, quando explodia, jogava tudo para fora, inclusive os mineiros estavam lá dentro. Então, muitos mineiros morreram entre os séculos XIX e XX dentro de minas de carvão subterrâneas. E as causas, a causa da ignição era um gás que eles chamavam de fire dump, né? Que a gente vai ver aqui embaixo, que é um gás inflamável, incolor e inodoro. Olha o perigo disso. Você não percebe nada dele. E qual a composição dele? Ele tinha principalmente metano. 60% da sua composição era metano. Então, qualquer equipamento elétrico dentro da mina, ou seja, uma luminária, ou o cara ia trocar uma bateria de alguma coisa, ou uma batida entre uma ferramenta e um equipamento, isso ocasionava o quê? Uma explosão. E aí saía todo mundo para fora. Né? Saía literalmente, tá, pessoal? Eram jogados que nem um míssil para o lado de fora. Então, muita gente morreu aí nesse período. Né? E aí que se resolveu o quê? Primeiro, adotar o conceito de classificação de área, e também, dentro das áreas classificadas, ou atmosfera explosiva, você utilizar produtos específicos que inibissem um daqueles pontos lá que eu falei dos gases em excesso, ou uma faísca, ou o próprio oxigênio, que a gente vai ver mais adiante. Né? E nessa linha hoje, qualquer indústria que a gente vá, você vai ter uma identificação. São vários tipos de placas, né? Tem essa triângulo EX com uma explosãozinha correndo do lado, ou área perigosa, não é permitida a entrada de pessoas não autorizadas, ou o EXzinho de novo, perigo, atmosfera explosiva, ou não fume nunca, né? Pelo amor de Deus, né? E vem perigo, atmosfera explosiva. E na planta você tem a identificação, em alguns casos, até como esse slide está demonstrando, essa foto, né? Você está o triângulo dizendo que é a atmosfera explosiva, que é EX, e até que tipo de atmosfera tem lá dentro. Já tem a classificação dela, que é importante para você saber com o que você está lidando naquela área. Então, isso também é uma menção muito importante, vocês que trabalham aí no campo, no dia a dia, na parte de instrumentação e manutenção elétrica, é importante observar se na sua planta uma área classificada tem a identificação, e se melhor ainda se tiver a denominação do que é essa área classificada. Se é zona 0, se é zona 1, zona 2, ou classe 1, divisão 2, classe 1, divisão 1. Isso é muito importante. Nós vamos ver esses nomes um pouco mais à frente também. Faz parte dessa palestra. Além disso, toda planta, toda, sem exceção, que tenha área classificada, em algum lugar da planta, o pessoal da segurança deve ter um mapa de classificação de área que vocês estão vendo aqui. Isso aqui, por exemplo, é um parque de esferas de GLP, gás liquefeito de petróleo, aquelas esferas grandes, né? Vocês podem observar aí, por exemplo, que uma área em volta, grande área em volta das esferas aqui, onde você tem uma concentração
de circulação de ar, né, de vento, isso é céu aberto, é chamado de zona 2. E ela tem um risco médio. E depois você tem dentro desses parques aqui, não vai ter uma área para recebimento de vazamento, ou dejetos, ou líquido que escorra de algum desses tanques, se for líquido ou for gás não, mas líquido sim, né? Uma área mais de alto risco, que a gente chama de zona 1, que é onde vai ter uma concentração constante desse gás, ou desse produto, né? E que não há ventilação suficiente para que essa área se torne uma área zona 2, como nós estamos vendo aqui, de risco médio. Bom, e por que tudo não está churado? Porque tem lugares aqui que já estão bem mais afastados do núcleo de risco, e nós chamamos de área não classificada, e nós chamamos também de área sem risco. Bom, então, nós aí da área elétrica, vocês, manutenção, instrumentação, o que é importante sempre lembrar? Produtos que são instalados dentro dessa área que está chamada de risco médio, com o nome de zona 2, ou produtos que estão instalados, equipamentos elétricos, na área de zona 1, chamada de risco alto, são produtos que têm a mesma funcionalidade de um produto instalado do lado de fora, onde nós falamos de área não classificada, área sem risco. Porém, os que são instalados dentro dessa área churada, eles seguem uma norma, seguem determinadas prescrições que permitem que eles estejam instalados dentro desta área. Tá? E por isso também são mais caros. Então, qual é o segredo em instrumentação ou em projeto? É sempre pegar produtos que serão instalados dentro dessa área, ver a possibilidade de puxá-los para o lado de fora dessa área churada aqui. Sempre. Jogou para fora, o preço do produto cai. E isso é importante para que a gente tenha em mente, para evitar aí gastos desnecessários, né? E também, sempre, pessoal, se vocês tiverem um mapa de classificação de área toda churada, tem alguma coisa errada. Exemplo, uma vez eu tive numa empresa, acho que foi na Argentina, isso, e lá me falaram que tudo era zona 2, desde do portão. Eu falei, mas como zona 2 aqui no portão? Não tem nem equipamento, sei lá, não, aqui tudo é zona 2. Bom, não pode discutir com o cliente, né? Mas, obviamente, que tem gastos além do necessário se você faz esse tipo de coisa. E indo para frente, aonde estão as indústrias, né? Nós aí da área elétrica, de instrumentação e manutenção, onde estão essas indústrias? As indústrias de área perigosa ou que têm atmosfera explosiva, elas estão praticamente dentro do segmento de indústria de processo, né? Onde tem área de tratamento de água, principalmente parte de esgoto, setor de óleo e gás, né? Onde tem as refinarias de petróleo, as plataformas de petróleo, as indústrias químicas e petroquímicas, indústria farmacêutica, alimentos e bebidas um pouco, e também a parte de transportadores. E aqui, esses conveyors, nós estamos falando de transportadores de grãos. Então, quer seja líquido, gás ou pó, você tem aí área perigosa. Então, por exemplo, a área que tem transporte de grãos, você pega aí uma Cargill ou uma Raizen, você tem transportadores de grãos, de cereais, de farelo, e isso é altamente explosivo, né? A gente chama de poeira combustível. Isso a gente vai ver um pouquinho mais adiante também. E por que vem a explosão? Bom, a razão dela. Aqui é o famigerado, todos aí já devem ter ouvido falar do tal do triângulo do fogo. O que é? É onde você tem uma fonte de ignição, uma fonte de combustível e uma fonte de oxigênio em um nível tal, isso tem tabelas para dizer qual é o nível de cada um deles, né? Que, se submetidos nesses três itens, a uma situação já dentro da especificação dos níveis admissíveis, você tem o que a gente chama de explosão. Então, o que é os produtos que venham a ser aplicados em área classificada? São produtos que venham a mitigar um desses aqui, ó. Ou eu dou um jeito de eliminar a fonte de ignição, ou diminuir o oxigênio a tal ponto de que isso não vai causar nenhum problema, ou diminuir o nível de combustível, que é o propulsor também, propulsor desse tipo de situação. Então, se a gente conseguir mitigar um desses três aqui, já não tem um risco mais. Olha que beleza. Normalmente, na área elétrica, a gente procura trabalhar aqui, ó.
em mitigar a fonte de ignição, que são as faíscas ocasionadas pelos contatos elétricos. Né? Bom, e esses mercados, como eu falei, eles têm uma grande utilização de produtos de material para área classificada e estão dentro daquelas indústrias que eu comentei com vocês. E dentro desses mercados, a gente tem uma ordem decrescente aqui, até de tamanho, né? Os principais mercados de área classificada estão no Brasil, devido ao número de indústrias, Colômbia, Argentina, Peru, Equador e Chile. Esses daqui são os principais atores do mercado de atmosfera explosiva, né? E 94% do volume da América Latina está na região onde nós estamos, na América do Sul. Né? E 9 países dos 15 da América Latina estão na América do Sul, e o primeiro, e onde tem mais indústria de processo instalada, óbvio até pelo tamanho da região, é o Brasil. Então aqui tem muito para se fazer em atmosfera explosiva e muito para tomar cuidado. E esse mercado que fornece produtos eletroeletrônicos para a atmosfera explosiva tem fornecedores, né? É importante, né? A gente está na área aí de instrumentação e manutenção, temos que saber quem que joga aqui dentro. Esses são os jogadores, né? Então, como empresas nacionais, alguns desses nomes vocês já devem ter ouvido falar, aí você tem grandes multinacionais, aqui, inclusive, nós estamos também como fornecedores de equipamentos para atmosfera explosiva, vocês vão ver um pouco mais à frente, né? Então, tem a White Miller também. E uma coisa importante aqui com relação às multinacionais. Praticamente, todas essas grandes aqui que eu comentei saíram do país e atuam via distribuição. A última que saiu agora foi a SIAG, que eu recebi uma informação de um amigo que ela está praticamente fechando as operações aqui no país e vai trabalhar só via distribuição. Então, das multinacionais, ficamos em 4 aqui presentes no país, fornecendo diretamente com presença local no Brasil. Isso é bom para a gente ter isso em mente. Então, aqui essas 4 você tem contato com tecnologias mundiais de todo o mundo, e essas daqui são internas, mercado local, criadas e concebidas aqui no Brasil. Né? Em termos de conceitos de normas, bom, a gente tem 2 padrões mundialmente seguidos, né? Um que segue o que a gente chama que segue a normativa elétrica da ANEC. O que é a ANEC? É uma comissão eletrotécnica nacional, como é o nome, e é americana, ela foi criada nos Estados Unidos. E a outra, que também desenvolveu normas para área explosiva, ou área classificada, ou área perigosa, como vamos dizer, é o IEC, que é uma comissão eletrotécnica internacional. Isso significa o quê? Que ela é global. Ela ser aplicada é igual em qualquer país. Essa ser aplicada só vai seguir normativa americana. Então tem um pouco mais de restrição na hora de você fazer projetos ou encontrar fornecedores. E como é que esses caras desenvolveram tudo isso? Cada uma tem o seu conceito, né? A ANEC desenvolveu o seu conceito, o IEC desenvolveu também o seu conceito. Então, como é que é o conceito NEC? A NEC criou a norma NEC 500, que ela cobre classe, então ela diz, área classificada, ela fala sobre classe, e ela chama de classe 1 quando for gás ou vapor, classe 2 poeira, e classe 3 fibras, em geral. Tá? E também ela dividiu pela periculosidade, divisão 1 e divisão 2. Divisão 1 bem mais perigoso, e divisão 2, ou risco médio e risco alto. Vai? Divisão 1, risco alto, divisão 2, risco médio. Bom, legal. Isso feito, veio a IEC, mais na sequência, um pouco depois, e fez o quê? Desenvolveu a norma dela, que é a 60079, que vocês recordam muito bem no início. Vocês lembram de uma ABNT, NBR, IEC 60079? É a mesma. Então, o Brasil nada mais é do que uma cópia. Nós fizemos uma cópia dessa normativa, só que fizemos a ABNT, tá? Toda escrita em língua portuguesa e tudo mais. E é o que segue no Brasil, tá? E aí, o IEC, na parte de normas para a área explosiva, separou, em vez de classe e divisão, ele separou em grupo 1, 2 e 3. Então, grupo 1, ele chamou de Minas. Grupo 2, gás e vapor.
Grupo 3, poeira. Não tem aquela divisão como a NEC, né? De gás, vapor e fibras. É tudo um negócio só aqui, e aqui é só poeira. E ela separou tudo, devido àquelas explosões lá das minas lá atrás, como grupo 1 de extremo risco, a parte de mineração, ou minas subterrâneas, né? E ela determinou também que, além dos grupos, ela ia classificar por zonas, tá? Então, quando você tem gás ou vapor, ela ia chamar de zona 0, zona 1, zona 2. Altíssimo risco, risco alto, médio risco. E poeira em zona 20, 21 e 22. Altíssimo risco, médio risco, risco alto e médio risco. Então, você pode ter normalmente as especificações para a área classificada seguindo a BNT ou IEC. Eu tenho aqui tenho uma área de risco que é grupo 2, gás e vapor, zona 0, 1 ou 2. É isso que você vai ter que falar. Então, se for um fornecedor aí para você, você tem lá uma botoeira ali e desliga, esse fornecedor vai te perguntar qual é a classificação de área. E aí, nós, da área, temos que responder para o fornecedor. Bom, a minha área aqui está classificada em grupo 2, zona 1, ou se for zona 2, dependendo do risco. Agora, se for um moinho de grãos, né? Então isso aqui vai ser um grupo 3, onde nós vamos falar que é zona 20, 21 ou 22. Com isso, o seu fornecedor vai poder te atender com um produto que atenda àquela norma em específico. Ok? Porque fora disso ele não vai, inclusive vai ter que dar um certificado que atende esse tipo de informação, que nós vamos falar um pouco mais a seguir, né? Então vejam bem, Estados Unidos criou a NEC 500, o IEC mais para frente criou a 60079 e essa norma começou a crescer no mundo todo. Vou ver mais um pouquinho para frente essa informação. Aí o que fez os Estados Unidos vendo, estou perdendo mercado, isso é negócio também. Estou perdendo mercado, o que ele criou? Ele criou uma tal de NEC 505, classe 1, para vapor e gás. Agora que interessante, a NEC 505 ele quebrou em divisão 1 e 2, olha que legal. E a divisão 1 chamou de zona 0 e zona 1, e divisão 2, zona 2. Então, o que eles fizeram aí? Uma harmonia entre o IEC e a NEC, onde agora a NEC 505, caso existam plantas com essa norma, sigam essa norma, vocês vão encontrar dentro da 505 produtos que estão em zona 0, ou produtos que estão em zona 1, ou produtos que estão em zona 2, que é exatamente o que está aqui, ó. Só que tem uma diferençazinha que a gente vê a seguir. Porém, no Brasil a gente tem que se deter a apenas o que é nosso negócio, que é isso aqui, ó. Grupo 1, 2 e 3, zona 0, 1 e 2 para vapor e gases, e 20, 21 e 22 para poeira combustível. É isso. Fora disso, não vale nada, porque é obrigação. O Brasil segue essa normativa e todas as plantas aqui dentro têm que seguir essa determinação e essa especificação. Bom, esse conceito de divisão e zona, onde acaba um, onde começa o outro, né? Então é interessante ver através deste slide aqui, que eu vou tentar ver se eu consigo aqui usar o nosso quadrinho e fazer uns rabiscos aqui dentro do negócio. Vamos começar primeiro por divisão. Vejam o que é divisão 1. Ó. Divisão 1 vai todo esse pedaço, esse comprimento aqui. Ó. Isso é divisão 1 na NEC. Depois a gente comenta um pouco mais. Depois de uma certa distância, eles chamaram outra área de divisão 2. Lembra aquelas achuras lá dentro do gráfico lá atrás? Tudo isso é baseado em dimensionamento. E depois da divisão 2, que é a menor risco, você tem a área não classificada, que é a área livre. Então aqui você põe qualquer produto elétrico. Não precisa ser um produto elétrico para a divisão 2 ou produto elétrico para a divisão 1. Esse é o conceito NEC. Né? E o conceito IEC? Né? Como é que é o conceito IEC? O IEC, lembra que ele foi quebrado em zona 0, 1 e 2. E depois, zona não classificada. Então, se eu tiver um produto zona 1, a minha instalação tem que estar seguindo o conceito IEC. Por quê? Se ele estiver seguindo o conceito NEC, que também tem zona 1,
eu já não posso assegurar que tudo que eu tenho está dentro de zona 1, porque a divisão 1 do NEC, ela cobre toda essa área aqui, ó. E zona 1 é só um pedacinho. E depois você tem ainda um outro pedaço que é o mais crítico, que nós chamamos de zona 0. Exemplo de zona 0 e zona 1. Imaginem um tanque de combustível. Esse tanque está pela metade, né? Então, dentro de metade do tanque para baixo tem combustível, metade do tanque até a ventana lá, a janela de inspeção, ou a saída, tem vapor. Então, dentro desse vapor, tudo isso aqui é chamado zona 0. Saiu do lado de fora do tanque, já uma boa parte é zona 1, e um pouco mais distante, você tem o que é chamado de zona 2. Legal. Agora, se eu tiver uma planta antiga, eu posso, por exemplo, pegar um produto que no Brasil agora, de acordo com a norma nova, é zona 0, 1 e 2. Eu pegar um produto zona 1 e instalar dentro de divisão 1? Nunca. Porque você nunca vai ter certeza de quem é quem aqui. Porém, há um lugar, uma parte que os dois se combinam, que é onde nós temos a divisão 2. E tudo que eu tenho em divisão 2 é zona 2. Então, qualquer produto zona 2 pode ser aplicado dentro de um conceito NEC chamado divisão 2. Vocês vão ver qual a importância disso lá na frente. Agora, aqui não. Aqui eu digo o seguinte: produtos que atendem a divisão 1 podem ser usados em zona 1 e zona 0. Porém, um produto zona 1 não pode ser usado em conceito de divisão 1. Um produto zona 0, sim, aí ele pode ser usado dentro da divisão 1, mas custa uma fortuna. Por que o IEC fez isso? Para reduzir preço de solução também. Por isso que ela classificou em 3 áreas. E isso é super usado na Europa, na Ásia, em vários países da Oceania, e já é um sistema bem comprovado e que garantiu também redução de custos nas plantas. Por isso que hoje os Estados Unidos também aceita o conceito IEC, onde eles fizeram uma harmonização chamada de NEC 505. Agora, daqui de zona 1 para a zona 2, puxa vida, como é que é feito isso? Gente, um exemplo fácil aqui é esse. Opa, de novo tirar esse. Aí. É feito por medição, tudo é dimensional. A partir de uma certa distância, medida a partir do centro da fonte de risco, você tem o que é uma zona 2 ou uma zona 1, né? Zona 2, zona 1. Zona 1, aqui de novo. Tudo isso é dimensional. E existem empresas, não é o caso desses fornecedores que nós mostramos, incluso a Void Miller, não são essas empresas que vão dizer para vocês o que é zona 1 ou zona 2. Porque nós não somos empresas para fazer classificação de área. Nós fazemos produtos de acordo com a área classificada e não fazemos a classificação de área. Então, caso vocês necessitem e na vossa empresa não tenha classificação de área e precisem de algum contato que possa fazer isso, mande aí uma mensagem para a gente. A gente tem alguns contatos no mercado, aqui no Brasil ou fora, que poderão, que serão úteis para vocês aí, para pedir que esse camarada faça um orçamento para medir a zona de risco da empresa onde vocês estão hoje, caso não tenha. E digo mais, se tiver um sinistro, a primeira coisa que a companhia de seguro vai pedir é o mapa de classificação de área. Se for uma empresa que tem a zona daquela de processo que eu apresentei e não tiver mapa de classificação de área, se tiver um sinistro, indenização é 0. Ok? Isso é muito grande. Bom, então falamos das principais normas, né? O IEC-EX, a gente chama de ICX, né? Que é uma norma global, tá aqui, ó, Standard, Global Standard, norma global, né? Fora da América do Norte e da União Europeia. Ah, então não pode aplicar na União Europeia? Não. Porém, a norma da União Europeia, que é a ATEX, ela é praticamente desenhada em cima disso aqui. Então, o IEC também se aplica na ATEX. Você tem um certificado IECX, você não precisa tê-lo ATEX, ok? Agora, se você tiver um ATEX, aí você precisa ter o IECX, porque alguns lugares não aceita só o ATEX, aceita os dois. E a NEC, que é uma aplicação na América do Norte, é a norma mais antiga e usada aí por várias décadas. Ela é utilizada principalmente no Canadá,
Estados Unidos e México. Aí vocês vão falar, puxa vida, mas e na América do Sul, já que ela é mais antiga? Sim, já está na América do Sul há muitos anos. Então, até no Brasil, nós vamos ter plantas aí de 1950 ou 1960 que têm instalações de acordo com o NEC 500. E você não vai mudar isso dentro da planta. Por quê? Você tem que fazer uma planta nova. Então, o que ocorre? As expansões, áreas novas dessa mesma fábrica, desta planta, já seguem a normativa IEC-X, ou ABNT, né? Como nós falamos antes. Por quê? Porque aqui no Brasil, você tem, como eu falei lá atrás, desde o comecinho, a NBR IEC 60079. É válida só aqui no Brasil, e ela é obrigatória, compulsória quer dizer obrigatória, desde 2010. Então, obviamente, antes disso, puta, gente, valia qualquer coisa. Vamos jogar aí, né? Bem brasileiro. Então, quando a gente encontra ainda plantas antigas que estão com especificação NEC, essa especificação NEC ela vai muito buscando sempre aquelas caixas grandes, pesadonas, com vários parafusos, e eu vou falar o que é isso agora na frente, para a gente entender um pouco mais. O IEC-X ou ATEX já é uma norma onde ela trabalha mais na prevenção da explosão. Então, os produtos instalados em sistemas IEC-X e ATEX, eles não têm risco de explosão. Se a explosão ocorrer, ela vai ser contida dentro de um próprio equipamento bem pequenininho, que a gente mostra. Em compensação, a norma NEC, ela é para conter explosão. Então, se acontecer, aquela caixa enorme, robusta, cheia de parafusos, que a gente está acostumado a ver por aí em plantas muito antigas, aquela caixa é para suportar o estrago. E tem que ficar só dentro da caixa, tá? Não deve sair dela. Bom, e como é que a gente vê a expansão dessas normas, né? Olha que interessante aqui, ó. Olha o IEC-X, que eu falei que é uma norma mundial e global. Olha como ele expandiu, no mundo inteiro praticamente. Aí você tem aqui toda a América Latina, Estados Unidos, o Canadá é uma mescla, né, como já falamos, mas Estados Unidos e México, principalmente em NEC, né? Canadense aqui é uma combinação, a norma deles, mas a norma NEC. E aqui na América do Sul, especificamente, né, não Latina, América do Sul, nós temos o conceito IEC-X e o conceito NEC. Porém, além do conceito IEC-X em alguns países aqui da América do Sul, você tem a norma ABNT, que pede uma certificação em metro. Isso é válido só no Brasil. E também ocorre em outro país com outra certificação específica, que é a Colômbia, que ela tem um certificado RET, que é deles lá, só lá que pede isso, e segue a norma NEC. Ou, em alguns momentos, eles aceitam até uma carta de equivalência, quando você não tem o certificado RET. Agora, no Brasil, qualquer produto para área classificada tem que ter o certificado em metro. Não tem saída. O produto vai ser instalado no país? Vai. Então, precisa ter certificado em metro. Até para importar. Se você vai importar esse produto de fora, ele tem que vir com o certificado em metro. Então, o fornecedor lá fora tem que certificar o produto em metro antes de mandar o produto aqui para o Brasil. E essa norma, a BNT-NBR IEC 60079, ela é bastante completa e é uma cópia do IEC. Vocês vão ver a seguir aqui, tudo que compete ao IEC-X, né, que são normas ou esquema ou produtos aí para a área classificada, tem várias definições deles aqui, desde requerimentos gerais, que é a zero, que é o que segue aqui as instalações e tudo mais, até os métodos de proteção, onde tem aqui a prova de chamas, você vê que não está escrito a prova de explosão, né? Prova de chama, caixas pressurizadas, caixa da prova de chama, preenchimento em pó, tá? E outros, atmosfera, segurança aumentada, segurança intrínseca e outros mais, vários conceitos, que a BNT é igualzinho a isso. Tem a BNT, NBR, IEC 60019-2. Para segurança aumentada, a BNT, NBR, IEC 60019-7. É igualzinho. Só que, no Brasil, é utilizado o manualzinho, a norma é escrita na língua portuguesa, o que facilita bastante, tá? Em termos de tecnologia e tudo mais. E todo produto
que a gente vai utilizar em área classificada, ele tem que ter uma etiqueta. Tá? E nessa etiqueta tem que vir aqui o tipo de produto que é, o part number, o ano que foi fabricado, certificação ou norma, classificação de área que ele atende, o que, que ele vai, do que ele é capaz, para onde ele é capaz de trabalhar. Esse aqui, por acaso, é IESEX e ATEX. Esse aqui de um concorrente também tem as mesmas informações, de uma outra maneira, cada um coloca da sua maneira, vocês podem ver aqui, mas todos têm a mesma informação. É a marcação, para que serve o produto, ano de fabricação, modelo e tudo mais. Para que isso tudo, gente? Para ter rastreabilidade. Porque tudo isso aqui está atrás de um seguro. Então, a Weidmiller tem um seguro mundial que garante a ela que, caso ocorra algum risco, algum incidente com um produto dela, e aí esse produto tem toda essa etiqueta com todos esses dados, nota fiscal e tudo mais, que o cliente comprador fornece isso para nós. Se for constatado culpa da Weidmiller, a apólice vai cobrir os danos causados por esse produto. E o mesmo ocorre com o Eaton, que é o caso da SIAG, ou ocorre com essa ABC, Manufacturing, fabricante ABC aqui americano. Tá? Então, 3 exemplos. O Brasil é a mesma coisa. Então, aqueles fabricantes brasileiros com os quais eu comentei, também todo o produto deles tem que ter essa informação. E, pelo amor de Deus, pessoal, confiram os equipamentos instalados em vossas plantas, para que tenham essas etiquetas e estejam muito bem claro o que está escrito nelas, e que elas não estejam pintadas. É muito caso de manutenção que o pessoal acaba pintando um produto de atmosfera, porque pinta a etiqueta também. Desculpe, eu tomar uma aguinha. Avançando da hora aqui, a gente também tem sede ainda. Né? Bom, e outra coisa importante. Quando você pega, além da etiqueta, o produto tem que vir com um certificado. Quando esse certificado é emitido no Brasil, ele segue esta marcação aqui, que é aquele escolhe X, alguma coisa que eu falei. Só que quando é feito no laboratório brasileiro, ele começa com a sigla BR. Então, todo certificado vem BR, tipo de proteção, EXD, que é caixa à prova de chama, à prova de explosão, ou EXZ, que é segurança aumentada, o tipo de grupo para que ele se aplica, né? No caso da BNT, é grupo 1, 2 e 3, né? Então, aqui é mineração, né? Grupo 2, que é as indústrias aí de gás e vapor, e grupo 3, que é poeira. Aqui são as classes de temperatura, número de certificado, bababá. Não importa como venha, mas tem que vir essas informações aqui. Aqui eu mostro para vocês um exemplo de um certificado emitido pelo CEPEL de um produto, né? Que vem aqui, ó lá, BR, blá, 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 como eu havia falado agora há pouco. Né? Esse certificado é emitido por um órgão brasileiro e que fez os testes aqui no Brasil. Provavelmente uma empresa que acabou testando o produto aqui dentro do país. Né? E esse aqui já é um outro certificado que utilizou o certificado IECX, que é válido aqui no país, e tirou-se o certificado Inmetro. Então aí você vê um selo do Inmetro e um selo da certificadora, que é credenciada pelo ICEX para fazer essa certificação. E aqui você vê a mesma marcação. O único ponto é que não tem um BR na frente, mas não tem problema, porque o Inmetro aceita essa marcação aqui no país. Tá? E, importante, além da etiqueta, todo produto deve ser seguido por um certificado. Sempre, pessoal, produto tem que ter um certificado, tem que ter número e tudo mais. E outra coisa importante em certificação. Certificado de produto é só do produto. Isso aqui, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês, é uma caixa com botões liga e desliga, pulsadores, né? Luzes de sinalização, vermelha, botão de emergência. Tudo isso aqui é uma caixa com várias coisas. E essas coisas montadas nessa caixa é um produto. Esse produto é certificado. Tá? Agora, o que ocorre às vezes no mercado? O indivíduo compra uma caixa vazia, fura a caixa, coloca um monte de botões, né? A caixa tem o seu certificado e vende para a gente aqui da planta, falando, olha, não, uma caixa certificada pode aplicar. Está errado, pessoal. Padovan, mas por que está errado? Porque quando você compra uma caixa vazia, sem nada,
O certificado dela, inclusive é um certificado que eles chamam de U, que é não completo, esse U que significa em inglês é incomplete, né? É um certificado não completo, ele só certifica a caixa. Se você furou aqui, já não é mais a caixa, é um outro produto. Se você furou e colocou um botão de emergência, já não é mais a caixa, é uma caixa com botão de emergência. E aí, na certificação do produto, que vem na etiqueta dele, também vem escrito U. Resumo, se você tiver na sua planta um produto final, como aquele que eu mostrei anteriormente, e o certificado que você tem daquele produto for um certificado tipo U, corre, tira esse produto de lá e pede para o fornecedor o certificado correto. Porque aquilo não serve para nada. Essa caixa com um monte de material dentro, que segue com o certificado tipo U, não te dá garantia de nada. Aliás, te dá garantia sim, que se alguma coisa acontecer, você está enroscado, meu amigo. Porque ninguém vai te dar cobertura. Ah, mas a caixa é certificada assim. A caixa vazia, normalmente ela é fornecida assim, com dobradiça, com parafuso, não importa. A caixa bem vazia. Ah, fiz um furo. Já não é mais a caixa vazia. O certificado já não vale mais. Ah, peguei a caixa e montei lá dentro uma régua e coloquei uma fonte. Já não é mais uma caixa com régua e fonte. É um produto final, que deve ter outro nome, XPTO. E esse produto tem que ter um certificado, como nós falamos, de produto. Que é isso aqui, ó. Nesse certificado não existe letra U em lugar nenhum. É um certificado completo, que diz que esse certificado corresponde a este produto. Este aqui é um certificado que diz, ó, esta caixa atende a aplicações de atribuição explosiva, a caixa. Só. Ah, para que serve? Só para te ajudar a certificar o produto final. Uma caixa dessa, montada em algum lugar, com produtos dentro, sem a certificação final dela de produto, não serve para nada. Então fiquem atentos a isso. Já encontramos algumas plantas aqui, até no Brasil, que na hora que você vai olhar, a etiqueta da caixa está certificado tipo U. Eu falei, e aí, cadê o certificado do produto? Não, está esse aí. Não, esse aí não serve. Não serve para nada. Tem que recertificar o conjunto. Ok? E olha que engraçado, é muito interessante, dentro da nossa NBR 10, né? Ó, todo equipamento que for utilizado em agricultura deve possuir certificação. Então, por exemplo, eu comprei aquela caixa, tudo que está dentro da caixa também deveria ter certificação. Ou eu compro um conjunto inteiro e vem um certificado só, que é o produto. Então, o produto é certificado. Ah, e demais. O pessoal que trabalha em área classificada também tem que ter um treinamento específico para poder manipular e saber, estar ciente dos riscos que essa pessoa tem na hora que ele está fazendo um trabalho na planta. Então, tem que ter um treinamento específico para não incorrer em acidentes aí mais sérios. Ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre métodos de proteção, né? E os mais comuns encontrados, e agora eu vou ficar no IECEx direto, os mais comuns encontrados aqui no Brasil, que a gente utiliza mais, é segurança aumentada, que é o EXZ, a prova de chama, ou o pessoal chama de a prova de explosão, que é o EXD, e vou mostrar o que é esse XD, nós vamos ver as diferenças que existem entre caixas D e caixas E. É importante. E equipamentos eletroeletrônicos, normalmente, eles possuem o que eles chamam de EXI, que é segurança intrínseca. Então, isso também é uma nomenclatura que é muito comum aí em aplicações eletroeletrônicas e para a área classificada. Se tem um EXI ou um EXDI e coisas do gênero. Eles combinam dois métodos de proteção dentro de um mesmo produto. É comum, tá, pessoal? Mas tem que ter um deles. Com certeza, tá? Sem isso, não vale nada. E um dos pontos interessantes que nós vamos cobrir aqui é a diferença que existe entre esses dois métodos de proteção aqui, ó. Método E, caixas EXE, e caixas EXD, que é a prova de explosão, que o pessoal chama, a prova de chama, né? Só que na norma a gente vê aqui já, ó, IECEx
É a prova de chamas, né? E tem que conter a explosão ou uma chama interna. Olha que interessante, ó. A EXE, tem até um X dentro da faísca, quer dizer, não ocorre faísca dentro da caixa. E ela é vedada. Vedada. Caixas EXE, segurança aumentada, ela é vedada. E ela atua na prevenção da explosão. Então ela se limita ao quê? A excluir um daqueles 3 elementos do lado do triângulo do fogo. E nesse caso é a faísca. Tá? Então essa caixa pode estar com gás, de alguma maneira, na hora que você entra na planta, apesar de todas as vedações, entra um pouquinho de gás, mas se ocorrer uma faísca em alguns dos componentes lá dentro, não vai causar uma explosão. Agora, olha que legal, ó, a diferença para a caixa D, que é a prova de chama, que tem que conter a explosão. Ó, já tem o símbolozinho que ocorre a explosão dentro da caixa, então teve uma faísca e teve uma explosão. E olha que legal, ó, aqui é a tampa da caixa, né? Então lembre-se que no mercado se encontra isso aqui, eu vou mostrar mais à frente, mas tem um outro parafuso e tal, e tem uma bordinha aqui, ó, 2 setinhas do lado, que significa que o gás gerado por essa explosão tem que sair da caixa. Opa, Lobão, mas se sair vai causar o quê? Explosão para o lado de fora. Não. Porque se seguidas as normas para a construção dessa caixa, na hora que o gás chegar do lado de fora da caixa, ele vai chegar numa temperatura abaixo da mínima de combustão da atmosfera onde essa caixa está instalada. E olha que legal, isso é importante, nós vamos ver um pouquinho para frente também. Então tá certo, ó, diferença dos dois, ó. Segurança aumentada, EXE, caixas de segurança aumentada, elas trabalham na proteção preventiva. E a D, caixas D, é corretiva, meu amigo. Explodiu, arruma tudo, troca tudo. Essa aqui não. Essa é a diferença. Ah, mas o que acontece? Se tiver algum dano com algum equipamento lá dentro, você abre a caixa e troca só aquele equipamento. E tem uma tecnologia toda por detrás disso, que aí é outra apresentação. Mas existe toda essa diferença. O importante é lembrar, caixa D é correção, trabalha por sistema de proteção corretiva, deu dano, quebrou, troca. E a outra é prevenção. Deu um probleminha, troca só aquele componente. Mas não causa nenhum dano a toda a caixa ou outros componentes que estejam dentro da caixa. Isso é importante. E nessa sequência, para vocês se familiarizarem aí com a ideia do que são esses produtos, a gente tem aqui os 2 modelinhos, ó. Conceito de caixas tipo D, normalmente são de alumínio fundido, aquelas pesadonas, com vários botões, ó, tá? É comum, isso a gente encontra aos montes aqui nas plantas brasileiras, plantas químicas, de processo de modo geral. E as caixas de segurança aumentada são plantas que utilizam tecnologias mais novas, mais modernas, onde você tem elas em aço inoxidável, você tem ela também em alumínio injetado, não fundido, alumínio injetado, e também em polímero, ou poliéster reforçado com fibra de vidro, mas uma linha especial de engenharia. E dá origem a caixas mais limpas. Você vê essa aqui, por exemplo, ó, mesmo número de botões, eu tenho 4 parafusos segurando a tampa dela, é uma tampa móvel, ainda posso pôr um cadeado aqui depois. Tiro os parafusos, eu tenho que pegar essa chave para abrir ela de outra maneira. Mas ela é bem mais leve do que uma dessas aqui, por exemplo. Esse é o ponto fundamental. Agora, por que só tem, a gente encontra mais D no mercado do que caixa Z? Isso existe uma explicação rápida para isso. No passado, até então, lá atrás, na época das minas de carvão e tudo mais, o que tinha? A única tecnologia desenvolvida foi, escuta, eu vou ter que colocar tudo dentro, todos os produtos que eu vou ter que colocar dentro de uma caixa, e essa caixa tem que aguentar a explosão. Então, veio-se o conceito o D é Druckfast, sei lá como é que se escreve isso aqui é um nome em alemão, tá? Mas em resumo, é encapsulamento à prova de fogo, tá? E lá atrás, nos primórdios, era só isso que existia. O que aconteceu depois da Segunda Guerra? O que aconteceu? Aconteceu problemas para encontrar materiais para a construção dessas caixas aqui, né? Principalmente alumínio fundido, que a gente não encontrava mais alumínio no mercado.
E aí, os próprios alemães buscaram novas tecnologias para a prevenção de explosões. Né? E aí começou-se o conceito de segurança aumentada, EXE. Nem vou pronunciar isso aqui, pessoal, porque eu não tenho nem ideia. Se tiver algum alemão aí que nos ajude, mas eu não consigo pronunciar. Mas, enfim, isso aí é o quê? Aumento da segurança, ou como nós chamamos aqui vulgarmente, é caixa de segurança aumentada. Então, tem a caixa prova de explosão, que é a prova de chama, né? E a caixa de segurança aumentada. Então, a gente normalmente pede por uma ou por outra. Né? E uma coisa importante, lembra aquelas duas setinhas dentro da caixa D de segurança, a prova de chama, a prova de explosão, caixa D? A gente tinha aqui, eu vou avançar 2 slides para mostrar isso, depois eu volto um, tá? A gente tinha que a explosão ocorria e isso tinha que sair dos lados. Como é que sai dos lados? Porque nitidamente você vê, quando ocorre uma explosão da caixa, isso é milésimo de segundo, mas dá para ver o gás saindo aqui de dentro da caixa. E esse dimensional aqui, entre a tampa e a caixa e até entre as roscas, ele tem uma norma que é chamada de MESG, que é o que dá a folga máxima permitida entre a caixa e a tampa, ou entre a caixa e uma rosca, que são para colocada de prensa-cabos, conectores e acessórios dentro dessas caixas D. Agora, tudo isso daqui, então, me diz que a caixa do tipo D, aliás, ela tem algumas vantagens, porque eu não preciso de um monte de parafuso, não preciso de um monte de coisas, né? Então, por que eles foram criados? Para reduzir custos de projeto. Caixa de segurança aumentada. Custo de projeto. Evita a necessidade de usar caixas pesadas na prova de fogo e explosão, que é aquelas caixas D. Outra, se são caixas mais levianas, elas também são caixas menores. Porque elas não precisam ter aquele espaço todo dimensionado interno para suportar uma explosão. Porque não ocorre explosão dentro de caixa E. Então, o espaço da instalação é reduzido. Outro ponto, ela tem um menor custo de material e de mão de obra para instalar e manter. Por quê? Uma caixa do tipo D, uma caixa de 500 por 700, é um peso absurdo. Você precisa de um guindaste daquilo lá. Ou 5 ou 6 caras. E quantos parafusos vão ter ali? Um monte. Então, não é fácil trabalhar com produtos tipo D. Produtos tipo E é muito mais fácil de você manusear. Produtos tipo E. Outro detalhe, por que eles foram concebidos, o sistema de segurança ou caixa de segurança aumentada? Para fornecer soluções finais mais fáceis de controlar e de restringir. Primeiro, que são menores, você tem mais facilidade de acesso, é mais fácil a manutenção, então você tem mais facilidade de trabalhar com esse material. Deixa eu tirar essa aqui, agora começa a falar também. E todo material que vai numa caixa e qualquer componente que vai lá dentro, todos eles são certificados. A prova para a atmosfera explosiva. Então, a caixa E é para a atmosfera explosiva. O material dentro da caixa E também é para a atmosfera explosiva. Porque ela trabalha na prevenção da explosão. Caixa D, material interno é um material elétrico comum. Por quê? Porque a caixa tem que aguentar a explosão. Então, dificilmente a gente vê caixas do tipo D com mistura de produtos, porque danou-se um, dana-se tudo que está lá dentro. Tá? E as caixas E, tipo E de segurança aumentada, já tem vários anos aí na Europa. Então, os resultados desse tipo de produto já é mais do que comprovado. Né? Claro até aqui? Então, olha que interessante. Voltando ao slide que a gente estava, agora eu aprendi aqui que clicando eu apago as bolinhas pretas todas. Perfeito. A gente tem aqui que a tampa tem que ter uma folga, a gente já falou, né? A tampa tem que ter uma folga. Para quê? Para existir essa folga? Para deixar sair este gás que foi ocasionado por essa explosão. Né? E qualquer dano que existe entre a caixa e a tampa
pode afetar toda a sua instalação. Para isso, a gente tem um vídeo que nós vamos mostrar na sequência. Eu peço aqui que a minha produção me ajude aqui e rode esse vídeo para vocês. Em cima disso, a gente vai comentando alguns pontos. Hilton está na escuta? Opa, o vídeo já está rodando. Então, aqui você tem uma caixa D sendo testada para assegurar todas as garantias. Então, ela é fechada com isopímetro, está sendo pressurizada. Quando uma explosão aqui dentro, vão provocar uma explosão. Uma caixa perfeita. Toda um toquímetro, a superfície viram lá, deu explosão, não aconteceu nada. E aí eles estão com pressão de água também. E é várias vezes a pressão suportada pela caixa, 4 vezes mais. E não acontece nada. Agora, as juntas, que nós falamos agora há pouco. O que acontece? Eles vão simular uma atmosfera explosiva em volta da caixa. O que não passa? Fizeram uma faísca, não aconteceu nada. Now, we will deliberately damage the flame's joint to demonstrate what can happen if there is an explosion é normal with a isso damaged acontecer, flame tá? path. Se abre e fecha, acontece isso. Então, só deu um instinto. Olha o que acontece. Aí, pronto. Saiu mais rápido o gás do que ele deveria sair normalmente. Ok, produção, obrigado aí. Tudo já resolvido. Então, o que aconteceu? Saiu mais gás, ou melhor, mais rápido do que deveria ter saído. E isso ocasionou o quê? A explosão em volta. Porque o gás saiu mais quente do que deveria, saiu em maior quantidade e mais rápido. Então, ele não esfriou. E ele não esfriando, todo o ambiente em volta, que já estava contaminado de uma atmosfera explosiva, continuou em ignição. Por isso que ocorrem problemas nas plantas quando você tem caixas EXD, que é a prova de explosão, que não são adequadamente mantidas ou inspecionadas. A gente vai ver umas fotos um pouco adiante aí também, a respeito disso. Tá claro aqui, pessoal? Então, o cara só fez um risquinho na borda. E, obviamente, que isso provocou uma diferença nessa faixa de espessura aqui, ou de folga, que deve existir entre a tampa e a caixa, ocasionando o quê? Uma liberação de gás numa temperatura maior e uma liberação de gás mais rápida do que esperado, ocasionando o quê? Uma explosão do lado de fora também. E esse é o principal problema que ocorre com as caixas D. Isso é fatal. A gente sempre vê caixas danificadas e continuam sendo instaladas. E baseado nisso, o que a gente tem aqui é alguns pontos que às vezes não estão a favor das caixas D. Né? Um ponto disso aqui é grande número de parafusos. É parafuso para dedéu, é muito parafuso. Né? Então, isso aí acaba o quê? Atrapalhando na manutenção. Né? E se você deixar faltar um ou mais, significa o quê? Que você deixou o negócio aberto, né? Faltou um parafuso, pô. Você já estragou a tua instalação. Ou o aperto não foi igual, incorreto dos parafusos, você também estragou sua caixa. Rosca cega também estraga a caixa. Isso tudo coloca em risco a sua instalação. Outro detalhe, as caixas D são bem apropriadas para instalação em gases, tá? Tipo 2A, 2B, 2C, desculpe, 2A e 2B, ou 2B mais hidrogênio. São bem aceitas aí. Porém, como vocês viram, ela tem uma folga entre a tampa e a caixa. Ou uma folga para a colocação de acessórios. Então, isso dá restrição para ela para instalação em locais onde tem poeira. Não podem ser instaladas em poeira, locais de poeira combustível. Entenda-se aí, indústria agrícola, agrobusiness, silos, cereais e coisas do tipo. Tá? Outro detalhe, se ela permite a entrada de ar, e às vezes até de água, porque ela tem abertura, você pode também ter corrosão nas juntas. Tá? E a entrada de água também provoca condensação e corrosão interna. Isso também que é o mais chatinho, né?
toda caixa tipo D precisa de selo mecânico na sua instalação. Nós vamos ter um exemplo um pouco rapidamente aí à frente, tá? Então, esses são vários pontos aí que, às vezes, desclassificam as caixas de uso de proteção tipo D versus as caixas do tipo E no mercado. Esse é o ponto principal. E o que eu falei desse necessidade de selo mecânico aqui, que é o último pontinho da caixa D, né? Está aqui, ó. Você numa instalação elétrica, na caixa do tipo D, que é uma dessa aqui com vários parafusos, ó, você precisa colocar, quando vai se prolongar a instalação, ela passa por uma chave e continua, selos mecânicos. Ou então, apaga isso aqui, imagine isso aqui como essa caixinha aqui. Para entrar na caixa, você precisa de um selo mecânico. No caso da tipo E, que é essa daqui, ó, só um adaptador de rosca, mais nada. Porque ela não corre o risco de explodir. Porque o produto que vai aqui dentro é a prova de explosão. E o produto que vai aqui dentro não é a prova de explosão. Então, danou-se aqui, troca tudo. E se danar-se de uma maneira errada, porque os parafusos estão faltantes, ou algum dano em volta entre a tampa e a caixa, danou-se não só o produto da caixa, mas toda a planta, né? Aqui não. Aqui a gente garante que não acontece nada. Isso é norma, tá? É assegurado. Com isso, a gente vê que temos várias vantagens em utilizar-se caixas do tipo E, né? Não requer as unidades de vedação do D, né? Prensar cabos especiais também. Não há necessidade de instalar dezenas de parafusos para fixar as tampas na flange. Redução significativa, porque tem uma junta de vedação na entrada de água ou poeira na caixa, né? Então, você não precisa de juntas metálicas, né? Metal flange, não se usa isso. Tem uma redução de custo na compra de acessórios para instalação. Não tem tuberia elétrica, cabeamento, tubos de proteção mecânica para os cabos. Você usa cabos específicos para caixa tipo E. Se tiver a proteção mecânica, já está lá, serve, fica como está, mas não tem necessidade. Você tem prensa-cabos específicos, não precisa de selos, né? Então, tudo isso simplifica a instalação de uma planta com produtos de proteção aumentada, segurança tipo E. Outro detalhe aqui é que você tem mais confiança que as instalações EX com caixas de segurança aumentada, né, sejam mais seguras, porque tem menos risco de dar coisa errada, pessoal. Esse é o ponto principal, né? Conclusão. Isso é importante. Todo mundo sempre cai na mesma história. Ah, mas por quê? O custo é caro e não sei o quê. Não é isso, pessoal. Primeiro ponto. Existe no mercado uma ideia errada de que as caixas de segurança aumentada visam um aumento de custo. Tá? Por quê? Porque na hora que você põe na ponta do lápis, quando você paga o preço de uma caixa D com a sua solução embutida, mais os acessórios que você precisa para montar, suportes de fixação devido ao peso, pessoal para instalar, manutenção que tem que ser feita sempre e reparo, vocês vão ver que as caixas do tipo E são mais econômicas. Então, o que é importante lembrar aqui? Custo-benefício, que é o que proporciona as caixas de segurança aumentada, é diferente de preço. Então, pode ser que uma solução com caixa do tipo E tenha um preço mais alto, porém, com o passar do tempo, ela se paga, porque você usa menos acessórios, até menos manutenção e tudo mais. Então, ela dá um custo-benefício menor do que uma caixa do tipo D. A prova de explosão. Esse é o principal ponto. Ah, e por que eu só encontro uma parte das plantas aqui, tudo caixa tipo D, cheio de parafuso e aquelas coisas mais? Porque isso aí, pessoal, é como está escrito aqui, ó, isso aí vem já andando, né, de 1900 e bolinha, e tem uma tradição aí que todo mundo pensa que porque é uma caixa robusta, uma caixa pesada, ela é uma caixa que vai aguentar tudo que é tipo de explosão, né?
e são produtos mais baratos e seguros, que não é verdade. Então, baseado nessa tradição que tudo que é mais robusto é mais seguro, você pode estar o quê? Até utilizando caixas do tipo D em locais que não deve. Como eu comentei lá, não pode usar em poeira combustível. E tem gente que usa. Então é muito sério isso, pessoal. Tomem muito cuidado. Agora, para exemplificar um pouquinho de instalações, tem algumas fotos aqui que eu gosto sempre de mostrar, que à medida que você vai visitando empresas, é bom pegar isso como informação para distribuir também e compartilhar com os amigos. Né? Que a gente vê aqui, por exemplo, falhas em instalações. Olha que interessante aqui esse primeiro slide. Ó. Você tem aqui uma caixa de segurança aumentada, como nós falamos, né? Porém, o que ocorre aqui? Ó? Um prensa-cabo sem cabo nenhum dentro, gente. Para que serve isso? E ela está funcionando, está energizada. Por sorte não explodiu. Olha essa outra aqui em campo. Lembra dos danos entre caixa e tampa? Olha um aqui ó, aparecendo. E está montado. Outro erro aqui, ó. Prensa-cabo não adequado para uma caixa EXD. Os dois aqui estão corretos. Em cima vai colocar um prensa-cabo de plástico. Não é para esse tipo de caixa. Ou essa aqui é mais legal ainda, ó. Faltou um parafuso. O cara tampou com cola, aquela massinha, né? Ou tiraram aqui um prensa-cabo, não tem mais o equipamento lá dentro. O cara pôs um tampão e colocou um teflon em volta. Depois eu explico o motivo disso aqui também. Ou esses daqui, ó. Aqui tá certinho, né? Tem um prensa-cabo direitinho. Porém, não é dimensionado para o cabo que está sendo colocado lá dentro. Olha o espaço que falta. Quiseram aproveitar o mesmo prensa-cabo. Isso a gente não deve permitir que aconteça. Por mais que o nosso chefe fale, não, vai lá e faz funcionar. Gente, você vai colocar em risco uma instalação inteira. Por bobeira. Por pouco. E outro detalhe, uma caixa como essa aqui, ó, está condenada. Você tem que trocar tudo. Não só a caixa. Não só o prensa-cabo, trocar a caixa inteira. Ela está fora de cogitação. Não tem nem como funcionar. Sem chance. Outros erros também que a gente percebe, até em selo mecânico, né? Isso aqui é muito legal. Olha que bacana aqui. E olha que bacana aqui embaixo. Esqueceram de colocar a tampa. Ou esqueceram de colocar o enchimento e, por sua vez, a tampa. Então, isso ficou assim, ó. Para que serve o selo mecânico desse jeito? Para nada. Ou pior, né? Gambiarras desse jeito aqui, ó. Um condulete. O cara fez uma conexão lá dentro e, putz, não tem parafuso, vai com arame mesmo. Gente, isso é perigosíssimo. Em área classificada, não se pode permitir uma coisa dessa. Troca a caixa inteira. Faz o arranjo correto. Não deixa isso acontecer. Normalmente as explosões ocorrem por causa desses erros. Quer coisa mais bizarra ainda? Olha aqui que legal. Aqui o camarada quis aproveitar mais um fio para colocar dentro de um prensa-cabo que vai passar um fio único aqui. Não é para passar 3 fios nunca. Ou pior, fez emenda com fita isolante, que é outra aberração. Não se permite emendas de cabos desta maneira em área classificada. Você precisa de uma caixa de junção para unir as coisas. Ou esse aqui, ó. Ela fez tudo direitinho, só que decapou do jeito errado. Ó. Então a área que deveria ficar presa lá dentro do prensa-cabo não ficou. Só ficou as pernas dos fios. Ó. Ah, tudo errado, não adiantou nada isso. E está faltando um parafuso também. Outro. Isso aqui é mais legal. Ó. Tinha lá um prensa-cabo adequado, tudo bonitinho. Porém, olha a espessura. Olha o diâmetro do cabo que o cara colocou. Não dá, né? Aqui, então, ele acoplou dentro de uma caixa EXD também, a prova de explosão, o quê? Um produto e vedou com Teflon. Muito bacana isso. Muito legal. Vocês percebem que a maior parte dos acidentes aí estão na parte de instalações elétricas e com caixas EXD, não obstante desse primeiro slide aqui, que existe uma caixa EXD de segurança aumentada, que o camarada aqui ele deve ter tirado um tampão que estava aqui e esqueceu de colocar.
o risco é menos, é menor. Por quê? Todos os produtos que estão dentro dessa caixa são certificados. O que não ocorre com essa azul aqui. Aqui não. Aqui está entrando ar, gás, e na hora que isso aqui explodir, vai ser que nem a caixa do vídeo, vai tudo pelos ares. Tá? Aqui já não ocorre isso. Tá, pessoal? Os produtos que estão aqui dentro são todos à prova de explosão também. A caixa é uma mera proteção contra chuva, contra poeira ou coisas do tipo. Mas está errado. Se tem que ter um tampão, tem que ter um tampão PX para ser colocado aqui, não pode ficar aberto. Tá? Vocês que são de manutenção, instrumentação, fiquem de olho nas vossas plantas. Finalizando assim, outro tipo para a caixa D de novo, sempre D. Tem muita gente que coloca o condulete logo na saída da caixa D para fazer uma derivação. Está errado. Caixa D, logo na saída, unidade seladora. Depois da unidade seladora, você põe aí o flexível que você quiser. Não precisa ser mais DX, porque a proteção está aqui dentro. Então, tudo que correr aqui elétrico, que vai dar problema, vai parar aqui nesse selo. Tudo que sair daqui, de gás, ou de faísca, ou de carga excessiva, vai parar no selo também. Então, o selo é a sobrevivência da instalação. Não podemos deixar que aconteça coisas erradas em caixas tipo D. Atrelado ao fato, lembra lá do Teflon ou do silicone? Pessoal, nunca utilizem isso. Ah, e o silicone o pessoal usa para quê? Normalmente eles usam na caixas do tipo D, entre a tampa e a caixa, para evitar que entre água. Gente, isso é um crime. Lembra que tem que deixar um espacinho para sair o gás, caso tenha alguma explosão? Não pode fazer isso, vedar a caixa. Nunca. Existe para isso no mercado, e aí precisa de manutenção, uma vaselina ou uma graxa especial, que é a base de silicone. Mas nunca jogar o silicone puro ali. E outra, essa caixa tem que ser periodicamente, a cada 6 meses, inspecionada. Ver se essa vaselina ainda está no prazo. Se não tiver, tem que abrir a caixa toda, tirar a vaselina, montar e pôr a vaselina outra vez. É tudo trabalho, nas caixas do tipo D. Tá? Outra aberração, pintura. Chama uma empresa de pintura, o cara pinta a caixa inteira, pessoal. Não pode. Essa caixa não foi feita para isso. Se for para pintar, tem que ser gente especializada que saiba como mexer nisso. Não meter tinta entre a tampa, porque fica mais bonitinho, né? O cara mete tinta em tudo. Ele fecha a saída de gás que deveria ter ali. Não pode. Tá? E fita isolante, como já diz a norma, não são permitidas emendas. As emendas normalmente são feitas com caixa de terminal do tipo E, que nós falamos agora há pouco. Aí usa essa caixinha, que é uma caixa de junção, para unir 2 pontos. As emendas são feitas com elas. E não por um fita isolante emendando o cabo. Não pode isso, gente. Rompeu um cabo, troca ele inteiro. Não se emenda. Ou coloca-se uma caixa de junção ali para poder fazer a união desses 2 pontos novamente. De tudo isso aqui, pessoal, o mais importante é que de todo um investimento numa planta de processo, no máximo 2 a 3% é o que custa o material para a área X que vai lá dentro. Representa, aliás, 2 a 3% de tudo que o cara gastou. Porém, esses 2 a 3% valem muito mais do que tudo que foi gasto na planta. Porque uma faísquinha, um elemento mal instalado, que representou 3% da sua instalação, compromete mais de 70% da tua planta. E outro detalhe, plantas com materiais instalados, com mapa de classificação, com materiais adequados, eletromecânicos, valorizam no final a venda da fábrica também. A fábrica vale mais, porque ela tem um prêmio de seguro menor e uma qualidade, uma certificação, uma imagem de planta muito mais segura. Então, ela é muito mais valorizada. Então, o retorno sobre o investimento é muito melhor. Ok? Pessoal, pelo andar da hora, muito obrigado. Espero que, pelo menos, os conceitos básicos fiquem aí na mente de vocês. Lembre lá atrás, pontos principais. Certificado de produto, não aceitar certificado tipo U, manutenção de caixas tipo D, cuidado
com tampa, cuidado com parafuso solto, cuidado com pintura, tá? Lembrem nas próximas utilizações de pensar um pouco em caixas de proteção de segurança aumentada. São muito mais práticas e muito mais fáceis de se trabalhar. Muito obrigado, pessoal. Produção, já aqui também, já estou parando. Muito obrigado por todos. Valeu, pessoal. Hilton. E aí, Padovan, muito legal. É isso aí. Como prometido, foi show de bola. Show de bola vai ter daqui a pouco, né? Show de bola vai ter daqui a pouco. Né? A seleção entra em campo daqui a pouco. Aí. Isso. Eu fui acompanhando aqui, marcando, você respondeu todas as dúvidas aqui do pessoal no chat. Você quer aproveitar e completar alguma coisa? Ou... Não, gostaria assim, Hilton. Eu aqui, como área comercial da Void Miller, passei alguns exemplos vividos que a gente presencia visitando muitas plantas, e aqui não citamos nomes de plantas, mas exemplos que ocorrem em plantas, que isso é importante, e tenho certeza que amanhã, vocês de manutenção, que se forem passar na área, vocês vão identificar essas coisas que foram apontadas aqui. E aí voltem ao seu superior, falando, olha, tem um erro aqui, tem um probleminha ali, e sempre, a manutenção sempre é prejudicada, né? Porque sempre a verba contra o equipamento rodando, mas sempre lembre o seu supervisor de que um pequeno investimento, menor ou maior do que seja, ou que faça, ele pode ocasionar a perda da planta inteira. Isso é fundamental. Nós, da Void Miller, trabalhamos com produtos certificados, somos uma planta aqui no Brasil homologada pelo ISX para montar produtos aqui no Brasil para soluções em área classificada. Então, contatem o nosso pessoal da área comercial, que nós poderemos prover soluções de automação para a área classificada de acordo com as normas e de acordo com as exigências aqui da ABNT, que rege a norma brasileira. E, pessoal, a Void Miller aí está à disposição de vocês. Assim, provavelmente, eu não sei se foi colocado aí o meu e-mail, caso haja alguma dúvida, o pessoal comentar, eu vou até digitar aqui embaixo. Olá, se você quiser colocar. Aí já jogo aqui. E aí, caso a gente venha aparecer alguma outra dúvida, vocês podem entrar em contato comigo direto, sem nenhum problema, que a gente vai tentar solucionar da melhor maneira possível. E como disse o Wilton, pessoal, agora tem duas seleções, quer dizer, uma seleção e um time de futebol, né? A seleção é o Corinthians, como todo mundo sabe. Percebi que o Wilton também é corintiano. E temos o Palmeiras também, que vai enfrentar na Libertadores o Tigres. Vamos ver como é que vai ser. Perguntaram se o nosso time é a prova de explosão também. Eu não sabia. Eu acredito que sim, porque se não estourou ainda, ele é a prova de explosão. Ele está com uma estrutura muito bem feita, seguiu as normas de ISX. Tá certo. Muito obrigado a você, obrigado ao público. Eu sempre peço no encerramento para o pessoal escrever no chatzinho se achou essa apresentação útil ou não útil, então com isso a gente consegue avaliar um pouquinho aí. E a gente melhora as próximas também, isso é importante. Até pontos que gostariam que fossem cobertos aí numa próxima, a gente pode até abordar. Já teve pessoal pedindo mais, então o pessoal aparentemente gostou bastante. Então, muito obrigado a todos por estarem com a gente. Padovan, muito obrigado, parabéns. Obrigado, pessoal, boa noite. Também. E fiquem todos em paz. Uma boa noite, então. Até logo, boa até a próxima. Boa noite a todos, até logo, até a próxima. Tchau, tchau.